Olá, amigos, bem-vindos a esse nosso novo encontro, onde nós vamos continuar a falar sobre tarô egípcio. Passamos agora a tratar da estrutura do tarô egípcio propriamente dita. Os 78 arcanos do tarô estão distribuídos em dois grupos principais: 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Começando pelos arcanos maiores, vamos dividi-los em 3 oitavas. A primeira oitava, de 1 a 7, abrangendo o espírito e, consequentemente, a razão. A segunda oitava, de 8 a 14, abrangendo a alma e a emoção. E a terceira oitava, a mais densa, de 15 a 21, o corpo e a ação. Então, no espírito estão as leis mais sutis, as leis intermediárias na alma e as leis mais densas no corpo. Bem, aqui ficou faltando alguma coisa, né? Ficou faltando o arcano 22, certo? Bom, aí está ele. É o arcano 22, ou 0, em alguns tarôs. Ele encerra a sequência dos arcanos maiores e indica um final de jornada. E, ao mesmo tempo, um novo início. Ele contém o alfa e o ômega, o início e o fim, um ponto de interseção, e como ponto de interseção ele carrega um grande potencial de desorientação. Então, esse arcano, ele é um arcano peculiar e, por que não dizer, misterioso. E as pessoas que são afetadas por ele, o mínimo que se pode dizer delas é que são pessoas diferentes. Ele poderia ser encaixado com facilidade em qualquer oitava daquelas que foram mostradas agora há pouco acima, durante o percurso evolutivo, durante o qual ele vai aprendendo a lidar com as forças do universo e as suas leis. Então, o que ele é? Ele é um turista no nosso mundo. E o que um turista faz? De um modo geral, ele tem um tempo limitado para visitar os lugares que deseja e não consegue, de uma só viagem, cumprir tudo aquilo que se propôs. Em muitos casos, mesmo com planejamento adequado e lançando mão de guias experientes, se ele quiser satisfazer toda a sua curiosidade, ele terá que voltar outras vezes. Outros preferem não utilizar ajuda especializada e escolhem planejar eles próprios os seus percursos, e percorrem o risco de perderem-se e tirar o menor proveito das suas estadias do que realmente poderiam. Alguns, no entanto, com esforço e método, eles se valem de informações disponíveis, de roteiros, de guias físicos, livros, e as informações passadas por amigos que já passaram por aqueles locais, e consegue aproveitar bem o tempo em que, em geral, o escasso de que ele dispõe. Então, fazendo as associações com o nosso caminho na vida, né, é importante a gente analisar bem as analogias, né? Esse caminho evolutivo ou de ampliação de consciência que é percorrido pelos homens está contido nos arcanos menores do tarô, né? E ali estão representadas todas as situações vividas e as máscaras que nós utilizamos para viver essas situações. Se nós observarmos o arcano 1 do tarô, né, nós vamos ver nele representados os 4 naipes, através de 4 instrumentos básicos que ele vai utilizar para o cumprimento das suas tarefas, e que lhe serão apresentados nas 4 fases do caminho a ser percorrido na busca do seu destino final no arcano 22, que é o arcano 22. Cada instrumento é utilizado no cumprimento de uma tarefa descrita em cada um dos naipes. O bastão
que ele traz na mão é apontado para cima, símbolo de poder, da autoridade e da sua capacidade mágica de manipular os elementos e produzir o seu próprio sustento. O adequado uso desse poder associado ao elemento fogo vai habilitar o viajante a percorrer, a conquistar o cajado ao percorrer o seu caminho, a conquistar o cajado do pastor, portado pelo arcano 22, representando no fim da sua jornada a sua capacidade e responsabilidade de conduzir e zelar por um rebanho. Através do segundo instrumento, que é a taça, o homem busca os seus dons. Ele tenta construir um personagem que marque a sua passagem ao longo do caminho percorrido. A taça, associada ao elemento água, representa a sua capacidade de coletar as energias canalizadas e distribuí-las para poder conquistar a pele de leopardo, no arcano 22, que simboliza o domínio sobre as emoções e as influências negativas. Pelo uso da espada, associado ao elemento ar, o homem enfrenta os desafios e obstáculos que impedem ou dificultam a manifestação dos seus dons. No esforço de melhorar a si mesmo e contribuir para o aprimoramento das potencialidades da humanidade, que são representadas no seu estado bruto, aparece o crocodilo na figura do arcano 22. A moeda representa os valores de toda a natureza, materiais, morais e espirituais, em suma, o conhecimento que o homem tem que utilizar para conquistar a chave da sabedoria e da imortalidade, que é a cruz Anki que ele porta na mão direita no arcano 22. Os naipes do tarô, então, eles configuram 4 caminhos evolutivos distintos e simultâneos. E aqui eu friso simultâneos. Esses caminhos devem ser percorridos em busca do que se costuma chamar de iniciação. A iniciação, que não é aquela obtida nos rituais mágicos cheios de mistério. Isso aí é a festa de formatura, né? O que na realidade acontece é que existem várias matérias que precisam ser aprendidas ao longo do caminho, ao longo do estudo todo que se faz. Então, todas aquelas pequenas iniciações decorrentes desse aprendizado, dessas experiências de vida e das lições aprendidas em cada sucesso e em cada fracasso e em cada tropeço ao longo dessa caminhada, né? Porque os tropeços vão acontecer, né? Então, cada naipe ele corresponde a um caminho evolutivo que tem que ser percorrido simultaneamente. Nós não devemos nos permitir privilegiar qualquer um deles. Esses caminhos, esse estudo, tem que ser abordado, tem que ser tratado de uma forma que enquadre, que contemple os 2 aspectos fundamentais do tarô egípcio e de qualquer oráculo. Um aspecto, um nível esotérico ou externo e mundano, e um nível esotérico, que é o nível oculto, espiritual e interior de cada um. O termo esotérico, ele deriva do termo grego, da palavra grega esotéricos. Então, significa interior, oculto, não destinado ao público, voltado para dentro. O que acontece é que qualquer um, por exemplo, que aceite que o ser humano contém uma natureza física que é aparente e uma natureza espiritual que é oculta, e trabalha, se esforça para fazê-la aflorar essa última natureza oculta, ele pode ser considerado esotérico. Então, a gente precisa acabar com esse preconceito, porque a palavra esotérico acabou caindo em desgraça, né? Porque ela acabou sendo associada a ser ligada a movimentos
de modismo espiritual, como por exemplo a Nova Era. A Nova Era foi um grande problema, causou um grande dano para esses estudos todos das coisas ocultas. Então, criou-se um preconceito em relação a essa expressão, pelo não entendimento do seu real significado. A gente pode chegar até, por exemplo, um psiquiatra ou um psicólogo que mergulha dentro das pessoas, que faz as pessoas mergulharem dentro de si mesmo para buscar suas respostas, ele está fazendo um trabalho esotérico com S, não esotérico com X. Tá? Vamos entender como é que isso funciona. Aqui nós estamos apresentando um nível esotérico e um nível esotérico com S. Né? Observe o seguinte, no caso dos arcanos maiores, o que eles representam a nível esotérico? Reações às experiências da vida decorrentes da atuação das leis universais sobre nós. O que ele representa no nível esotérico com S? Forças cósmicas e transpessoais que atuam sobre o eu individual, tentando fazer aflorar o eu divino e as leis universais. Ora, o que significa isso, em última análise? Desse lado aqui, nós estamos voltados para o mundo exterior. Nós estamos reagindo às situações que acontecem na nossa vida. Desse lado aqui, nós estamos voltados para dentro de nós mesmos, procurando identificar e reconhecer e nos familiarizarmos com essas forças cósmicas, com essas energias universais, e saber como elas atuam em nós e como é que nós precisamos lidar com elas. Então, aqui nós estamos voltados para fora, é esotérico com X. Aqui nós estamos voltados para dentro de nós, aqui é esotérico com S. Aqui nos arcanos da corte, depois nós vamos ver o que é o arcano da corte. São as figuras do naipe do tarô. Num baralho comum seriam as figuras do tarô. Então, os arcanos da corte, eles representam basicamente situações, arquétipos. Então, quando a gente olha para o lado esotérico, o lado exterior, nós vamos ver as pessoas que nós encontramos na nossa vida, com as quais nós nos deparamos na nossa trajetória. São os tipos com os quais nós nos defrontamos. É externo. É a nossa reação, a nossa impressão em relação às coisas externas. Nós gostamos de ver os arquétipos nos outros. Agora, do lado de cá, nós temos, do lado esotérico, do lado interior, são as energias da natureza iguais, quer dizer, que dão origem a essas pessoas com as quais nós nos defrontamos, mas que elas não se aplicam apenas a essas pessoas. Elas se aplicam também a nós. E nós precisamos entender e conhecer os momentos em que nós estamos encarnando ou incorporando determinados arquétipos. Então, aqui, quando nós estamos olhando para dentro de nós e vendo como é que essas energias arquetípicas atuam em nós, nós estamos no nível esotérico interior com S. E aqui nós estamos no nível exotérico, olhando para fora, exterior com X. Os arcanos menores. O que são os arcanos menores? São as experiências e as situações mundanas em nossas vidas e no nosso dia a dia. Então, esotericamente, são as situações com as quais nós nos defrontamos. As situações com as quais nós nos defrontamos. Então, nós enfrentamos as situações, mas para poder enfrentar essas situações, nós temos que enfrentá-las esotericamente, quer dizer, interiormente, com níveis de consciências adequados a cada uma delas. Então, esses são os caminhos de iniciação. Quer dizer, nós precisamos identificar o nível em que nós estamos dentro de uma determinada trajetória. Num caminho de paus, por exemplo, nós precisamos saber onde é que nós estamos num caminho de ouros. Então, a maneira como nós enfrentamos as situações exteriores
vai nos mostrar, vai nos informar em que nível evolutivo nós estamos. Então nós temos aqui do lado esotérico os fatos do dia a dia, os relacionamentos e as reações, e aqui do lado esotérico, do lado interior, as forças com as quais nós temos que nos familiarizar. Nós temos que aprender a lidar com elas. Nós vamos introduzir agora um quadro que dá um panorama geral, mas introduzindo uma nova variável dentro da situação. Então nós vemos o naipe, por exemplo, de paus, representado aqui em amarelo, com seu elemento fogo. A tônica do naipe é criatividade, impulsividade e conhecimento por revelação. O verbo sagrado correspondente é ousar. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais daqui a pouco. E introduz-se nesse momento aqui uma função dominante. Uma função dominante no naipe de paus que é o sentimento. O sentimento é uma função de julgamento e avaliação, ou seja, é uma função ativa, uma função masculina. Em copas, nós temos o elemento água e, como tônica principal, a manifestação dos dons e talentos da pessoa. O verbo sagrado é calar. E a função dominante é a intuição. A intuição é uma função feminina, é uma função coletora, receptiva. No naipe de espadas, o elemento é o ar, a tônica é o intelecto, os conflitos e as contradições e o caminho de autoafirmação, o vencimento sobre os obstáculos encontrados. E o verbo sagrado é saber. A tônica, a função dominante do naipe de espadas é o pensamento, que também é uma função ativa, função masculina, de julgamento e avaliação. O quarto naipe de ouros, associado à terra, fala de valores e ligação com a Mãe Terra. O verbo sagrado é querer. E a função dominante também é receptiva, feminina e é a sensação, ligada aos sentidos. Vamos falar um pouco aqui sobre esses verbos sagrados, ousar, calar, saber e querer. Esses verbos sagrados são associados à figura da esfinge. Então, costuma-se dizer o seguinte: enquanto você não souber, fica calado. Quando você souber, você já pode querer. Você já pode querer porque você vai saber exatamente o que deve pedir. Lembre-se da história do pedido que é feito ao gênio da lâmpada. Você tem que saber exatamente o que você vai pedir, porque senão ele vai trazer para você aquilo que ele entender. Se você já tem condições de querer, você, para obter aquilo que você quer, você tem que ousar. Correr os riscos inerentes para poder obter aquilo que você quer. Se você desenvolveu todos esses processos e chegou ao ponto de ousar e consegue aquilo que você quis, fica calado de novo, não faz marola, não chama atenção, porque se você chamar atenção, a foice está ali prontinha para cortar a tua cabeça e puxar o seu tapete. Então, existe uma sequência e o uso desses verbos sagrados faz parte do processo evolutivo. Aprender a usar esses verbos e utilizá-los nos momentos certos
é um dos segredos do desenvolvimento e do percurso do caminho evolutivo. Essas funções dominantes, nós utilizamos essas funções, as funções coletoras ou receptivas, para tomar ciência do nosso meio ambiente, daquilo que nos cerca. E uma vez recebendo essas informações, nós fazemos a nossa avaliação e nosso julgamento e orientamos as nossas ações com as funções de julgamento e avaliação, que são o sentimento e o pensamento. Então, a gente toma pé com a sensação e a intuição e age com o sentimento e com o pensamento. Cada naipe, então, representa um caminho evolutivo. É muito interessante, é bom saber, conhecer qual é a sua função mais forte e qual é a sua função mais fraca. É justamente através da função mais fraca que ocorre a transformação e amadurecimento da alma, pois é através dessa função que se abre a porta para o inconsciente. A psicoterapeuta Marie-Louise von Franz, que foi uma seguidora de Jung, ela afirma o seguinte: a função inferior é o ferimento que não cessa de sangrar na personalidade consciente, mas é através dela que o inconsciente sempre pode aparecer, ampliando assim o consciente e provocando uma nova atitude. Às vezes é bem mais fácil identificar o naipe mais fraco, pois você pode ter dois deles muito fortes. Né? Essa função inferior, essa função mais fraca, o local do naipe mais fraco é onde você carrega as suas cruzes. É a área da vida mais difícil de ser enfrentada e de ser resolvida. Então, pela identificação do seu naipe mais fraco, você pode automaticamente saber qual é o seu naipe mais forte. Por exemplo, se você tem uma dúvida entre dois naipes fortes, o dominante será o oposto do mais fraco. Será o outro naipe de percepção ou o outro naipe de julgamento. Por exemplo, no caso de uma pessoa com uma sensação muito fraca, a pessoa sabe que a intuição é sua função dominante. No quadro abaixo, você pode identificar isso: função mais fraca e função mais forte. Sentimento e pensamento, pensamento e sentimento. Sensação e intuição. Intuição e sensação. Por causa dessas dificuldades que as nossas funções mais fracas nos trazem, nós tendemos a exercer preferencialmente a função mais favorecida, e a frustração aumenta quando a necessidade de fazer uso dela é impedida, é obstruída. Uma criança, por exemplo, do tipo pensamento, que é criada dentro de uma casa de pessoas onde predomina o sentimento, ela fica extremamente frustrada porque ninguém compartilha do seu desenvolvimento na busca de habilidades analíticas, no prazer pelas discussões e na exatidão do discurso verbal, pelo detalhismo do discurso verbal. Ela não só fica frustrada no exercício do desenvolvimento da função preferida, como também ela pode ser impelida, ela pode ser jogada a uma expressão mais radical e mais extrema desse desenvolvimento dessa função pensamento que ela tem como mais forte. De uma forma semelhante, por exemplo, um tipo sentimento, numa terapia com um analista que é do tipo pensamento, que é analista, que é analítico, ele pode sair de cada sessão com um sentimento de rejeição.
Ele não vai reconhecer que esses sentimentos de rejeição se originam de uma incapacidade de fazer uma conexão com a função favorecida do sentimento. A análise e o sentimento podem não combinar. Uma pessoa intuitiva, por exemplo, que trabalha no escritório de gente racional, ou que viva num ambiente predominantemente mental, ela vai ter necessidade de procurar amigos e grupos que cultivem esse exercício da intuição. Não dá atenção à função mais fraca, porque a gente acha que é difícil lidar com ela, deixa aberto um dreno de energia. Você vai perder toda a sua energia toda vez que você se deparar com a necessidade de utilizar aquela função. Ela vai prejudicar, essa dificuldade vai prejudicar o seu caminho, porque a sua fraqueza incomoda e ela gera desconforto. Então, tem que ser dada atenção sempre à função mais fraca, porque para você curar, digamos assim, o seu problema. Nós vamos, a partir desse ponto, começar a apresentar o conteúdo dos símbolos que estão representados, das imagens que estão representadas nos arcanos. Vamos pegar como exemplo aqui o arcano 1 do mago. Todos os arcanos, sejam eles arcanos maiores ou arcanos menores, possuem 3 campos básicos. Um campo superior, que nós chamamos de plano espiritual. Um plano intermediário, um campo intermediário, chamado de plano astral ou mental. E um plano inferior, chamado de plano físico. No plano espiritual, normalmente estão ali representados alguns atributos ou poderes ou características de uma divindade qualquer. No caso desse arcano 1, estão representados aqui os olhos que tudo veem, os olhos de Ra e de Horus. Os olhos que tudo veem representando a essência de todas as possibilidades. Tudo aquilo a que o mago pode ter acesso para utilizar no seu caminho de busca. No plano intermediário, que é o plano astral mental, é representado o dinamismo a ser impresso na aplicação das forças emanadas do plano espiritual. Então essas forças que vêm do plano espiritual, elas têm que ser, de alguma forma, trabalhadas nesse plano. Tá? E aqui o que o mago está dizendo para nós? Que ele está recebendo uma energia do plano espiritual, através do seu bastão, está processando essa energia, está transmutando essa energia e, apontando para baixo, ele está dizendo que essa energia transmutada ele tem que ser aplicada no plano material, produzindo alguma coisa concreta representada aqui pelo cubo. Então, essa transmutação significa o quê? Que a energia sutil de um determinado plano que não tem manifestação na Terra, ela tem que ser aproveitada e modificada para que possa ser aproveitada de forma concreta na Terra, no mundo físico. Temos ainda aqui a influência astral, a influência astrológica do arcano, aqui Sol e Leão, uma letra hebraica, aqui Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Temos um ideograma egípcio, uma letra do alfabeto mágico e aqui uma assinatura planetária. A assinatura planetária cujo símbolo é utilizado nas meditações sobre o arcano do tarô. Sempre que nós queremos nos concentrar na energia, ancorar a energia do tarô, a energia do arcano, desse arcano do tarô, a gente medita, a gente se concentra, foca na assinatura planetária que ele traz no seu plano espiritual. A mesma coisa aparece nos arcanos menores. A estrutura é basicamente a mesma. A estrutura são 3 planos, um plano espiritual, um plano intermediário, um plano astral ou mental e um plano físico. A diferença dos símbolos é um pouco... Por exemplo, aqui no plano espiritual,
aparece nesse caso aqui um cartucho onde está representado aqui o símbolo do comerciante. Então, é um atributo de uma deidade ou símbolo de um determinado dinamismo. Nesse caso aqui, o dinamismo é o dinamismo do comércio. Por quê? Porque a figura que está representada aqui, representa dois pequenos produtores negociando as suas produções, de maneira que possam fazer uma troca justa pelos devidos valores. Então, esse símbolo aqui, esse dinamismo aqui do comerciante, ele quer dizer exatamente isso, que essas trocas aqui, elas têm que ser trocas justas. Tá? Então, esse plano também. Então, essa troca, ela representa uma troca em qualquer dos planos, os 3 planos da existência. E no plano físico, nós temos aqui duas figuras, dois triângulos opostos pelo vértice, que na realidade querem representar a instabilidade e dessa operação que está sendo descrita aqui. Porque uma troca justa é uma coisa que pode ser prejudicada pelo menor deslize. No momento em que você começa a querer ter lucro numa troca qualquer, num escambo, este equilíbrio aqui já fica prejudicado. Então, essa figura que aparece aqui é um símbolo místico, cabalístico ou alfabético, através dos quais o dinamismo se manifesta no plano físico. Então, esse dinamismo, esse escambo, essa troca se manifesta no plano físico de uma maneira muito instável, sujeita a chuvas e trovoadas e sujeita e ameaçada por qualquer deslize que afaste essa operação dos padrões daquele comércio estabelecido pelo símbolo da cártula, pelo símbolo divino, a energia que está sendo buscada no plano espiritual. Nós temos aqui também um planeta que afeta a situação. Nós temos uma letra hebraica, um ideograma egípcio e também uma letra do alfabeto mágico. Esse ideograma egípcio e o planeta, quando eles se combinam, existe uma correspondência numérica entre, nós vamos ver daqui a pouco a tabela, entre o planeta, cada planeta tem um símbolo, tem um número, e o ideograma egípcio também, cada ideograma desse é associado a um número. Então, quando você combina esses dois fatores, esses dois elementos, você forma uma lei que é a lei que governa essa situação. Depois nós vamos ver como é que isso é feito. Ao longo dos trabalhos, do estudo dos arcanos, vocês vão ver como é que isso é feito. Okay? Outra coisa importante, é sempre desejável você saber, identificar os arcanos. Se a cidade defronta com 28, por exemplo, você precisa saber que o 28 é o 9 de paus. Você precisa saber, por exemplo, que o 44 é o 7 de copas. Você precisa decorar isso? Não, não precisa decorar. Para você ter esse acesso, vocês verificam aqui o seguinte: está representado em amarelo os 4 arcanos da corte, o rei, a rainha, o cavaleiro e o valete. E em verde, os arcanos numéricos, que são, na realidade, os caminhos evolutivos, os caminhos que você percorre para chegar a determinados valores. Então, uma coisa interessante é o seguinte: por exemplo, o rei de paus, o arcano 23, é o arcano mais forte do naipe de paus. A rainha de copas é o arcano mais forte do naipe de copas. O cavaleiro de espadas, 53, é o mais forte do naipe de espadas. E o valete de ouros, 68, é o mais forte do naipe de ouros. Então vocês verificam que nem sempre, como está representado, foi dito agora, nem sempre o rei significa é o mais forte. Então, nesses casos aqui, nós temos a rainha, nós temos o cavaleiro de espadas e temos o valete de ouros também como arcanos mais poderosos e mais fortes dos seus respectivos naipes. Então,
O que acontece? Esses 4 arcanos, chamados de cortes, porque num baralho normal, eles seriam as figuras, né? Seriam as figuras do baralho. Aqui eles são chamados de acortes. Então eu preciso saber decorar esses arcanos todos? Não, não preciso decorar. Eu preciso saber conhecer só os reis. 28, 37, 51 e 65. Só preciso saber o rei. Como é que funciona isso? Por exemplo, eu quero pegar o arcano 31. Tá? O arcano 31 está aqui, ó. É o 6 de paus. Como é que eu chego a ele? Eu verifico qual é eu sei que o intervalo de paus, eu sei que ele é de paus, porque o intervalo de paus vai de 23 a 36. Isso é o mínimo que eu preciso saber. Eu sabendo qual é o próximo rei, que o rei de copas é 37, eu já sei que o intervalo de paus termina em 36. Então, se eu pegar o próximo rei, 37, e abater 31, que é o arcano que eu quero identificar, eu tenho 6. Então, 31 é o 6 de paus. Por exemplo, também o 60. Está aqui o 60. Qual é o próximo rei que vem do 60? Eu sei que o intervalo de espada vai de 51 a 64. Então, o próximo rei é 65. Então, eu pego o próximo rei, 65 menos 60, e dá 5. Então, eu tenho que o arcano 60 é 5 de espadas. Aí eu venho para o arcano 76. Qual é o próximo rei? Não tem. Não tem próximo rei. Mas qual seria o próximo rei? Eu sei que o intervalo de olho vai de 65 a 78, que é o último arcano do tarô. Então o próximo rei seria qual? O rei virtual seria 79. Então eu pego 79, tiro de 76 e tenho 3. Então eu sei que o 76 é o 3 de ouros. É simples. Basta que você conheça os reis e, consequentemente, sabendo os reis, você conhece e sabe o intervalo de cada naipe. E sabendo o intervalo de cada naipe, você sabe que aquele número e em que intervalo está contido. Isso é uma coisa que pode parecer difícil à primeira vista, mas com a prática isso ocorre naturalmente. Esse quadro aqui é um resumo dos arcanos com as letras do alfabeto ao qual eles estão associados, tá certo? Com as letras do alfabeto mágico às quais eles estão associados, com o alfabeto egípcio, que é o ideograma correspondente, e com a assinatura planetária. De todo o arcano tem a sua assinatura planetária. Essa assinatura planetária ela é usada nas meditações e nas concentrações sobre a energia, quando você quer ancorar a energia daquele arcano. Os planetas estão aqui representados. Os signos estão aqui representados. Então, quando você combina o planeta com o ideograma egípcio, você vai obter a lei que governa o arcano menor. Os símbolos é apenas estão sendo apresentados aqui apenas de forma ilustrativa para que as pessoas se familiarizem com eles, porque isso eles estão lá presentes no arcano. Cada arcano governa determinado tipo de situações. Né? Determinado tipo de situações. Essas situações estão aqui representadas. Há arcanos que governam 2 leis,
há arcanos que governam arcanos que governam 3 situações, 2 situações, 4 situações. E vocês verificam aqui que os arcanos 1, 2 e 4 não governam nenhuma situação. O arcano 1 e 2, eles não governam nenhuma situação porque eles não têm manifestação física. E o arcano 4, ele, na realidade, como ele caracteriza a materialização, ele já está, por si só, ele governa todas as situações, porque todas as situações são situações do mundo material. Então não existe situação específica para o arcano 4, nem como no arcano 1 e o arcano 2, que também não tem materialidade para poder governar situações. Eles não existem praticamente. Porque, segundo Pitágoras, o primeiro número concreto era o 3, né? O 1 e o 2 eram números abstratos. Outra coisa interessante que as pessoas acabam se familiarizando com o tempo é o simbolismo das cores dos arcanos. Cada cor tem um significado, vários significados em função do nível em que você está tratando aquilo. Se está tratando no nível físico, no nível espiritual ou no nível emocional, no nível material, no nível mental. Então, existem várias cores, várias representações. O arcano são muitos coloridos, os arcanos do tarô egípcio, e as cores têm um simbolismo muito especial na interpretação desses arcanos. O interessante é salientar, por exemplo, que os arcanos que são multicoloridos, por exemplo, uma coluna multicolorida representa uma riqueza muito grande de conteúdo. Todos os arcanos que têm muitas cores em camadas, cores representadas, eles representam um conteúdo muito grande. Conteúdo muito grande que esse conteúdo grande, eles fazem parte da interpretação do dinamismo do arcano. Então vocês precisam prestar atenção também na presença das cores nos arcanos. E aqui está representado aquela figura dos arcanos nos caminhos da árvore da vida. O Eliphas Levi foi o primeiro a identificar essa associação dos arcanos maiores com os caminhos da árvore da vida. Bom, muito bem. Nós chegamos aqui, para não nos alongarmos mais, ao final dessa apresentação, e espero que tenham gostado. E foi um pouco superficial, corrida, mas é para dar uma noção genérica, uma noção boa de como é que os arcanos funcionam, como é que o tarô egípcio funciona. Eu agradeço a atenção de todos e em breve estaremos postando um novo vídeo continuando essa série. Muito obrigado por todos e até a próxima.